vocês mais um vídeo contando um pouquinho de uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás. Tudo começou com um dia de decoração. Eu faço parte do grupo de decoração da igreja e muitas vezes a gente tem ideias assim que a gente vê, analisa, leva pro pastor, vê se não tem nada errado de colocar e a gente acaba colocando aquela ideia em prática. E foi isso que aconteceu. No culto dos jovens, teve uma encenação, uma peça de teatro, onde que Jesus entrava na igreja, né? No caso, no teatro, carregando uma cruz, levava até o púlpito e deixava a cruz lá no púlpito. Então, a gente colocou aquela cruz como também parte da decoração, só que ela ia pro púlpito muito depois, no momento do teatro, e depois ficava lá o culto inteiro, né? E isso aconteceu. Nesse dia, minha mãe foi visitar a minha igreja, viu aquele teatro, achou bonito. E também o meu padrasto foi também visitar a nossa igreja. Se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que o meu padrasto foi visitar a minha igreja. E, gente, aconteceu que, quando passou isso, ele foi visitar uma segunda vez a minha igreja e a gente, da decoração, decidiu colocar aquela cruz de novo, por conta que era dia de Santa Ceia, quando ele foi visitar. Então a gente colocou lá de novo a cruz, simbolizando, né, a morte de Jesus, pensando bem assim, é bom deixar as pessoas enfatizando que Jesus sofreu, lembrando do que aconteceu com Jesus, porque hoje é um dia de Santa Ceia. E no dia do culto dos jovens, a gente também pensou de enfatizar isso também, porque era falando sobre o filho pródigo, mostrando o que Jesus passou pra gente ter o direito de voltar para casa, né, no caso. Então, essa foi a nossa mentalidade quando a gente colocou aquela decoração. Porque eu acredito que a decoração influencia muito a igreja. E isso é muito verdade. Eu acredito que a gente pode mostrar uma mensagem através da decoração. E isso para mim é muito importante. Eu faço isso com muito carinho. Só que, o que aconteceu? O meu padrasto, ele vem de uma família católica, ele vem de uma igreja católica, foi batizado na católica e ele começou a frequentar a igreja agora, a igreja evangélica agora. Ele não sabia de nada sobre a igreja evangélica, ele ainda não tinha lido muito a Bíblia, não sabia muita coisa sobre imagens de escultura, sobre cruz, ele não sabia muita coisa sobre isso. Então ele viu aquela cruz ali e a minha mãe um dia foi questionar ele, perguntando por que ele não tirava a cruz que tem no carro dele. E ele disse, uai, eu acho que não precisa, sendo que até na igreja da Aline tem uma cruz. Então a minha mãe foi falando, eu acredito que aquilo não é de ficar ali não, aquilo foi só pro momento, né, do teatro e depois também da Santa Ceia. Só que aí depois minha mãe ficou em dúvida, porque não entendeu por que a gente tinha colocado a cruz ali. Ela foi e falou, depois eu vou falar com a Aline e vou ver por que eles colocaram aquela cruz ali. Vamos ver se é da religião, do questão da igreja ou não. Então a minha mãe conversou comigo, eu fui e falei, não mãe, aquilo foi só por decoração, quem teve a ideia foi eu e foi a Joyce. A gente não teve nenhuma intenção, quando a gente pensou em fazer aquela cruz, que foi feita, a gente pediu pra fazer. Foi só pra decorar a igreja e pra colocar uns pisca-pisca, pra ficar bonito. Então minha mãe viu que não era adorar. Minha mãe até pensou, por um momento, como a cruz ficou bem no púlpito, minha mãe até pensou bem assim que na igreja tinha alguma questão de adoração à cruz. De questão de algum amuleto, essas coisas. Eu fui e falei, gente, até parece, mãe, eu não ia fazer isso. Eu não ia frequentar até uma igreja que fizesse isso, né? Então eu expliquei pra ela, ela explicou pro meu padrasto, e o meu padrasto simplesmente não aceitou que a cruz ficasse na igreja. Eu falei, olha, depois dessa afirmação, eu vou tirar mesmo. Nossa, eu nem imagino eu olhando pra uma cruz daquela e pensando isso, que um católico pode chegar lá na igreja e pensar que isso é certo. Eu não acho isso certo, eu não acho a gente se curvar perante imagens certo, eu não acho que a gente deve ter a cruz nas nossas casas e muito menos na igreja. Aquilo foi só um momento de bobeira que eu dei, porque, nossa, gente, pensa um arrependimento que eu fiquei de ter colocado aquela cruz ali. De pelo menos não ter opinado, porque não é só eu que decoro a igreja. Tem que ter a opinião das duas pessoas, né, no caso. Então, pelo menos se eu tivesse dado a minha opinião para não colocar, mas não, eu não fiz nada. Mesmo que chegasse a uma coisa de, não, eles foram lá e colocaram contra a minha vontade, pelo menos eu
dei a opinião que eu não achei isso certo. Que se um católico entra na igreja e vê uma cruz, ele vai pensar, nossa, esse aqui tá tudo igual. Então, gente, de verdade, não é por nada de preconceito contra a igreja católica, jamais. Eu sei que tem muita gente que tá na igreja católica que vai ser salvos, mas isso não é certo. Você usar a cruz como amuleto, isso não é certo. A cruz não vai te proteger de nada. A cruz simplesmente é um objeto. A gente tem que lembrar do sacrifício, sim, mas não precisa ficar olhando para a cruz, aquele instrumento de vergonha. Aquilo não foi bom. Não foi um momento bom para Jesus, pode ter certeza. Ele ficou feliz de ter salvado a gente. Mas se ele pudesse não passar aquilo, com certeza ele não tinha nem ido para lá. E é isso que a gente tem que entender. E hoje em dia, gente, eu aprendi que se depender de mim, eu não vou colocar mais cruz nem para decoração, gente. Os católicos às vezes não entendem. Às vezes o católico tem uma outra mentalidade. E aqui em Portugal, como os católicos não conhecem muito o lado do evangélico, eles ainda ficam no processo de transição. E como que a gente vai mudar a mente deles nesse processo de transição, de desapegar de imagens, de desapegar de amuletos, sendo que a gente coloca dentro da nossa própria igreja, mesmo que seja por uma decoração? Nossa, gente, eu aprendi isso, sério, de verdade. Eu não vou fazer mais isso. Fiquei arrependida mesmo, de verdade. Porque jamais eu quero fazer alguém pecar e alguém ver uma coisa errada, pensando que é certa. Então é isso que eu venho deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido também com o meu erro. Eu espero que vocês não façam isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei falar para vocês e que também você leve isso, esse princípio de que a gente não pode colocar na nossa igreja o que a gente acha errado dentro da casa e da igreja dos outros. Então vamos ser cada vez melhores assim para ensinar aqueles que ainda não sabem o certo e nem o errado. Isso, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, é o meu aniversário e eu queria trazer um assunto diferente aqui pro canal. Só que, gente, o meu querer não é o querer de Deus. Então eu trouxe esse assunto porque foi o que Deus quis que eu colocasse. Amanhã eu faço 21 anos de idade. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez comigo esse ano. Agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho passado com Ele, experiências, momentos bons, momentos ruins, mas tudo que eu passei até hoje com Deus valeu muito a pena. Eu agradeço muito a Deus por esse ano. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha para as pessoas também saberem que isso às vezes afeta a vida de outras pessoas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. E eu desejo toda sorte de bênção para vocês. Eu tô orando por vocês sempre. Nossa boca.